terceiro ano. Todos estão bem? Vamos para a nossa aulinha de número 49, onde hoje nós vamos trabalhar a unidade 7 do nosso livro de História, que fala sobre os transportes. Transportes do passado, de ontem, né, os transportes de hoje e os transportes do futuro. Essa matéria está no nosso livro, né, na unidade 7, que começa na página 96. Vou fazer algumas perguntas para vocês antes da gente começar, tá bom? São as perguntas que estão na página 96 do nosso livro. Vamos lá. Que meios de transportes, né, podem ser considerados coletivos? Quais são os meios de transporte que são considerados coletivos? Vamos pensar. De que maneira os meios de transportes contribuem para a vida das pessoas? Então, estou lançando duas perguntas e eu quero que vocês pensem, tá? Quais são as duas perguntas? Que meios de transportes podem ser considerados coletivos? Desculpa, terceiro ano. E de que maneira os meios de transporte contribuem para a vida das pessoas, ok? São as duas perguntas que estão na página 96 e daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos então começar a nossa aula com o nosso primeiro slide. Meios de transporte, né? Nós sabemos que existem vários tipos de meios de transporte, né? Nós sabemos que existem os transportes que andam no ar, os transportes que andam na terra, os transportes que andam no mar, né? Mas o que é um meio de transporte? Qual é a função desse meio de transporte? Primeira coisa que vocês vão ter que me responder quando eu pergunto que meio de transporte pode ser considerado do coletivo. Primeira coisa é que vocês saberem o que é uma coisa coletiva. Coletiva, nós já estudamos, né? Coletivo é um conjunto de coisas, um conjunto de seres da mesma espécie. Então, quais são os meios de transporte que podem levar um conjunto de pessoas, que podem levar muitas pessoas? Quais são? Nós temos o ônibus, nós temos o trem, nós temos o metrô, né? Nós temos o avião, né? Esses, até mesmo um navio, esses transportes nós podemos transportar várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem até aí? Ok? Então, vamos lá. A segunda pergunta. De que maneira os meios de transporte contribuem para a vida das pessoas? Como é que o meio de transporte ele pode contribuir para a nossa vida? Bom, eles contribuem porque eles diminuem, né, uma das funções, eles diminuem o tempo de trânsito, né? O tempo de deslocamento de um lugar para outro. Imagine vocês, a tia hoje está morando na ilha de Guaratiba. Imagine se eu tivesse, quando voltar às aulas, se eu tivesse que ir para Jacarepaguá, para o Pichincha, e não tivesse meio de transporte. Eu levaria muito tempo até chegar lá, né? Eu acho que de repente, meio-dia, eu ia ter que sair de casa 8 horas da manhã para chegar no Pichincha meio-dia. Então, eles diminuem o tempo de deslocamento, né? E também eles podem transportar muitas pessoas, né? Então, essa é uma das formas que eles contribuem, eles melhoram o tempo de deslocamento, não só das pessoas, como também de objetos, né, de compras que nós fazemos, tá bom? Então, vamos lá. Entenderam até aí? Vamos passar, então, para meios de transporte. Como a tia falou, existem transportes que andam na terra, que vocês já conhecem, que vocês chamam de transportes terrestres, os que andam no ar, que são transportes aéreos, e os que andam na água, que são os transportes marítimos. Tudo bem até aí? A tia Janaína, isso aí é matéria de primeiro ano. Não, tia, é matéria de pré-2. Vamos então continuar, terceiro ano. Bom, os meios de transporte são recursos usados para transportar pessoas e mercadorias de um lado para outro, né?
Os meios de transporte, eles transportam tanto pessoas como mercadorias de um lugar para outro, de um lado para outro. Facílimo, tia. Ai, tia, essa aula tá muito fácil. Vamos então continuar. Bom, antigamente, os meios de transporte, né, eram diferentes. A tia vai avançar alguns slidezinhos aqui e depois a gente vai voltar nesse, né? Então vamos lá. Antigamente, os meios de transporte, eles eram um pouco diferentes, né? As pessoas aqui, elas usavam os animais para se deslocarem, porque não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha avião, não tinha navio. Então, eles usavam esses meios de transporte e faziam dos animais esses meios de transporte. Então, antigamente, para satisfazer as suas necessidades, os homens deslocavam-se a pé. Então, eles, quando tinham que ir de um lugar para outro, eles iam a pé. Depois, eles começaram a domesticar os animais e usavam esses animais como meios de transporte. Então, a princípio, o homem andava a pé, depois ele passou a usar os animais para fazer esse transporte. Então, vamos voltar lá para trás no slide que nós estávamos, né? Aí surgiu uma criação, uma invenção, que foi a roda, né? A roda foi uma invenção importante para a evolução dos meios de transporte, pois permitiu a criação de transportes terrestres puxados por animais. Então, no começo eles tinham os animais que faziam o transporte. Então, eles montavam no animal e esse animal fazia o transporte. Depois que surgiu a roda, essa invenção tão importante, eles começaram a botar as rodas, né, construíam meios de transporte e botavam os animais para puxar esses transportes, ok? Isso é apenas uma curiosidade, tá, terceiro ano? Vamos então seguir. Bom, a evolução dos motores permitiu ainda a criação de diversos meios de transporte terrestres, adequados às necessidades do homem. Os transportes terrestres são aqueles que se movimentam na Terra. Então, com a evolução, né, com as evoluções do mundo, né, com as evoluções que ocorreram ao longo dos anos, né, eles, da roda, eles passaram para criar o motor, e isso permitiu a criação de vários transportes terrestres, né? Transportes terrestres que vocês sabem que andam na Terra. Né? Na Terra pode ser o metrô, pode ser o trem, pode ser o ônibus, pode ser o carro, até mesmo a bicicleta, a moto, são esses transportes. O transporte rodoviário, né? Transporte rodoviário é aquele transporte que anda na terra, né? Aqui no nosso livro está dizendo que o transporte rodoviário, né, ele anda em rodovias, na terra, nas estradas. Então, quando a gente tem um excesso de veículos, né, que vocês veem às vezes na rua que vocês estão andando, que tem vários veículos, vários carros andando no mesmo local, no mesmo trânsito, né, na mesma avenida, na mesma estrada, né, muitos veículos, o excesso desses veículos pode ocasionar problemas que afetam a qualidade de vida das pessoas. Quais são esses problemas? Poluição sonora. O que é poluição sonora? Poluição sonora é o excesso de som, né, das buzinas, o ronco dos motores, as sirenes, os alarmes, que muitos transportes, né, ambulância, corpo de bombeiro, tem essas buzinas, né, essas sirenes. Então, muitos desses veículos, eles podem ocasionar poluição sonora. E se eu tenho poluição sonora, de repente eu posso ficar com problema de quê? De saúde, de ouvido, né? Eu posso ter algum problema. Congestionamento. Congestionamento é engarrafamento. Vários veículos, aí ocorre um engarrafamento e esse engarrafamento prejudica, porque aí se eu tenho um determinado tempo para chegar em algum lugar, eu vou demorar muito mais. Aí isso dá estresse,
né? A pessoa fica nervosa, irritada. Acidentes. Acidentes acontecem, né? Pode ter uma batida, um atropelamento, né? São coisas comuns, né? Terceiro ano. E isso também representa um perigo, né? Para a vida dos pedestres, das pessoas, até mesmo para a vida das pessoas que estão dentro do carro. E poluição do ar, né? Que é o excesso de fumaça que sai dos carros, né? Eles liberam gases tóxicos e esses gases tóxicos, eles poluem o ar, eles poluem o ambiente. Então, não é assim tão fácil, né? É bom ter carro, mas nós temos que ter alguns cuidados, né? E o excesso, tudo que é excesso causa um certo problema, ok? Podemos passar? Vamos então. Bom, evolução dos meios de transporte, né? Então, o meio de transporte, ele foi evoluindo. Como nós vimos, de começo as pessoas andavam a pé, depois passaram a andar com os animais, faziam os animais para fazer esse transporte. Depois, com a roda, né, com a invenção da roda, eles começaram a criar meios de transportes terrestres que eram puxados, né, eles botavam as rodas, eram puxados pelos animais, e aí foi evoluindo, foi tendo uma evolução, né, eles começaram a fabricar os motores, então os veículos começaram a ser motorizados, e hoje em dia vocês sabem como é que está, né? Hoje em dia nós temos metrô, hoje em dia nós temos ônibus, hoje em dia nós temos trem, nós temos o VLT, que anda através de trilhos, né, elétricos. Então, assim, tudo está sempre em renovação, tudo está sempre evoluindo. Vamos então continuar. Bom, essa parte aí a gente já falou, né, que antigamente as pessoas se deslocavam a pé, depois que eles passaram a usar os animais como transportes, isso eu já falei, né? Pulei aqui para esse slide para a gente poder falar um pouquinho. E antigamente também, quando a gente fala que as pessoas, né, andavam a pé, depois eles passaram a andar quando a roda foi inventada, eles começaram a fazer transporte, né, para que as pessoas andassem. Antigamente, olha lá, o que a tia já falou, tudo que a tia já falou. As pessoas e mercadorias eram transportadas de outras formas, pois o caminho a percorrer pelo território era uma tarefa difícil, lenta e cheia de perigos. Havia muitas matas e florestas e poucos caminhos abertos. Então, eles não podiam, né, com isso tudo, e também não existia um carro, um trem, um caminhão. Então, esse transporte ele era usado por tropa de mulas, eram os animais que eles usavam na época, né? E eles eram conduzidos por tropeiros. O que é tropeiro? Tropeiro nada mais nada menos que eram os homens que percorriam os povoados. Eram as pessoas que estavam com os animais e que percorriam esses povoados, levando e trazendo as notícias e transportando e vendendo as mercadorias, né? Então, só para vocês saberem que antigamente, né, que vocês já sabem, esse transporte era feito por meio de mulas, né, e os tropeiros que conduziam essas tropas, né? E os tropeiros, quem eram as pessoas? Eram os homens que percorriam esse povoado. As pessoas mais chiques, né? Elas usavam as cadeiras de arruar, que era elite. O que é isso? É essa gravura aí, ó, de dois homens, né, carregando uma pessoa, né, uma dama, um prestígio, uma pessoa que tinha um prestígio. Então, eles botavam feito uma cadeira, né, aí tinha um pano para cobrir a pessoa ia ali, e dois escravos na época, né, eles conduziam a pessoa. Então, eram essas cadeiras de arruar, para vocês verem que, assim, os meios de transporte, eles realmente
sofreram uma grande evolução, uma grande transformação. Tudo bem até aí, terceiro ano? Podemos continuar? Então, vamos lá. Bom, a ferrovia, né? Ferrovia também é um transporte, os trens também são os transportes terrestres, pois andam na terra, e no nosso livro nós estamos mostrando aqui, ó, na página 102, né, que a primeira ferrovia construída no Brasil foi há mais de 150 anos atrás, né, mais de 150 anos. E o trem permitiu a circulação de mercadorias e pessoas de forma mais rápida, eficiente e segura, além de transportar mais pessoas ao mesmo tempo. Então, é um transporte coletivo, né? Então, as mercadorias e as pessoas, elas são transportadas com mais rapidez e eficiência, tudo bem? No livrinho de vocês também, vem falando sobre a evolução das locomotivas, né, dos trens. Então, ó, nós temos a locomotiva a vapor, que foi inventada em 1814. Depois nós tivemos a locomotiva elétrica, que foi lançada em 1879. Depois nós tivemos a locomotiva a diesel, que surgiu em 1902. E aos poucos elas foram sendo substituídas por outras, né? Aí depois nós temos também o trem, né, de grande velocidade, o trem de levitação. Então, a evolução, a tecnologia vai modificando tudo, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo. Bom, os transportes aéreos, né? Os transportes aéreos são os transportes que andam aonde? No ar, molezinha isso, né, tia? Mas vamos falar um pouquinho dele. Se vocês perceberem aí, a tia colocou duas gravuras, né? E a tia botou assim, e muitas coisas mudaram. Por quê? Se vocês repararem a primeira gravura lá de cima, essa primeira gravura foi do primeiro avião do Brasil, que ele foi inventado por Santos Dumont, Alberto Santos Dumont. Esse primeiro avião, né, era chamado de 14 bis. Então, em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo a bordo do avião 14 bis, um dos primeiros modelos de avião construídos por ele. Então, depois desse modelo, aí foram surgindo outros modelos e hoje nós temos o avião da forma que nós temos, totalmente moderno, que cabe várias pessoas, né? Um dos transportes mais seguros que existe, né? E, assim, que antigamente, né? Vamos falar um pouquinho de antigamente. Antigamente as pessoas não eram transportadas de avião, né? Elas eram transportadas de trem, né? De barco, mas teria que ter algum meio de transporte que carregasse as pessoas, que levassem as pessoas de longa distância. Imagina nós aqui do Rio de Janeiro, se nós quiséssemos ir para a China. Como é que nós iríamos para a China? De barco? De carro? Então, o avião, ele facilitou, né, essa viagem, né, com prazo de tempo menor, né? Se uma viagem, vamos supor, de um lugar para outro levasse 40 dias de avião, leva um dia, né? Então, o avião é um meio de transporte muito rápido. E nós temos os meios de transportes aquáticos, né? Que também são importantes, que são meios de transportes que andam na água, que vocês já sabem, mas cada transporte aquático tem a sua função. Nós temos aquele transporte aquático que é utilizado para pesca, outro é utilizado para transporte de pessoas e de cargas. Então, cada meio de transporte aquático tem a sua função. Outro é usado para turismo, né? E assim vai. Existem diferenças dos meios de transportes aquáticos. Vamos então. Atualmente, os meios de transporte classificam-se do seguinte modo:
terrestres, aéreos e aquáticos, né? Os terrestres que se deslocam na Terra são os rodoviários e os ferroviários. Ferroviários que andam na ferrovia, nas ferrovias. Os aéreos que se deslocam no ar e os aquáticos que se deslocam na água, né? Nós temos os marítimos e os fluviais. Fluviais que eles andam nas águas dos rios, né? E marítimos que andam nos mares. Bom, meus amores, a nossa aula terminou. Eu acredito que foi uma aula fácil, uma aula que está bem explicadinha, bem explicada, eu consegui explicar, mesmo porque é uma aula bem fácil no terceiro ano. Vocês já estão acostumados a ver meios de transporte já desde o desde o berçário, né, que vocês já estão vendo. Mas a gente vai sempre evoluindo, acrescentando algumas outras coisas, tá? Tô deixando na plataforma os exercícios. Apesar da tia já ter dado a unidade toda, 7, nós vamos dividir os exercícios em 2 partes para não ficar muito pesado e vocês não ficarem muito cansados, tá bom, meus amores? Beijo grande.